Olá, curiosos de plantão! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa TV de tubo. Já imaginou estar no auge do sucesso, reconhecido em vários cantos do mundo, com programas e contratos de cair o queixo, e, de uma hora para outra, ver tudo virar de pernas pro ar? Pois é, prepara a pipoca, porque o assunto de hoje é daqueles que faz a gente pensar, ué, isso parece até novela mexicana. Dessa vez, vamos mergulhar na jornada dos gêmeos mais famosos quando o tema é pegar uma casa caindo aos pedaços e transformá-la num palácio de capa de revista. Drew e Jonathan Scott, ou, como a gente adora chamar, os irmãos à obra, e te mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras. E tem de tudo, viu? Tem drama familiar, tem golpe, tem irmão misterioso que definhou, tem separação, dificuldade para engravidar, falência e processo judicial. Enfim, tudo que você costuma ver numa trama de tirar o fôlego. Então já se acomoda aí, porque a história desses dois é babado puro. Bora descobrir como eles saíram do anonimato e conquistaram o mundo das reformas. E, de quebra, quase perderam tudo no caminho. Nossa história começa lá no final da década de 70, mais precisamente em 28 de abril de 1978, quando nascem, em Vancouver, no Canadá, dois menininhos idênticos que mais tarde conquistariam o mundo com talento e carisma. Esses dois bebês são Drew e Jonathan Scott, filhos de Jim e Joanne Scott, que sempre incentivaram a criatividade e os sonhos dos meninos. O pai, Jim, tinha experiência como ator e também como dublê em algumas produções, e talvez tenha sido daí que os gêmeos herdaram essa veia artística e o gosto por entretenimento. Desde cedo, eles já davam sinais de que nasceram para fazer alguma coisa fora da caixinha. Com apenas 7 ou 8 anos, os dois inventaram de começar a fabricar cabides revestidos de nylon e saíram vendendo de porta em porta. A ideia deu tão certo que eles ganharam uma graninha, impulsionados por aquele espírito empreendedor que, no futuro, seria fundamental para botar a carreira de pé. Apesar de crescerem em uma família simples, os pais sempre os incentivaram a sonhar grande. O universo do entretenimento já chamava a atenção dos meninos. Jonathan gostava de mágica e Drew flertava com a atuação. E nesse clima que mistura artistas em formação e futuros homens de negócios, os gêmeos seguiram a vida escolar. O tempo passou, eles viraram adolescentes, depois jovens adultos, e foi no início da faculdade que a brincadeira com imóveis começou a tomar forma. Depois que entraram na faculdade, os dois perceberam que precisavam arranjar um jeitinho de bancar as contas. A solução? Comprar uma casa antiga, reformar na raça e alugar para outros estudantes. Dito e feito, foi aí que eles começaram a sacar que reformar e revender, ou alugar, poderia render uma boa grana. O Jonathan, que sempre curtiu colocar a mão na massa e martelar paredes, ficou encarregado de toda a parte prática da obra. Já o Drew, com aquele jeito mais comunicativo, se voltou às negociações, tirando até licença de corretor de imóveis. Mas eis que, no meio da faculdade, eles deram um tempo dos imóveis para tentar investir nas carreiras que realmente sonhavam em seguir. E, olha, não deu muito certo, não. O Jonathan, por exemplo, arrumou um sócio que queria ser mágico e meteu todos os recursos para virar o próximo David Copperfield. Comprou adereços de mágica, decorou palco, até caminhão ele tinha. Mas o suposto sócio sumiu com tudo. Resultado: dívida, falência e depressão. Drew, por sua vez, se aventurou na atuação. Fez pontas em séries, comerciais, mas começou a empilhar contas sem pagar. E quando a água bateu no pescoço, a única saída foi voltar a nadar. Engraçado imaginar que, se o Jonathan tivesse bombado como mágico e o Drew virado ator top, talvez nunca teríamos ouvido falar em irmãos à obra. Quem diria, hein? Em meio a essa gangorra financeira, a solução foi voltar para o que realmente dava lucro, os imóveis. Drew vendia as casas ou encontrava oportunidades de compra e Jonathan reformava com criatividade e técnica. Começaram a ganhar algum destaque até que chamaram a atenção de produtores de TV. Peraí, existem dois gêmeos, um cara cuida da parte imobiliária e o outro faz mágica na reforma? Isso daria um reality show perfeito. A ideia foi evoluindo e, em 2011, nascia o programa Property Brothers, que ficou conhecido por aqui como Irmãos à Obra. O formato era simples e genial. Cada episódio, uma família busca uma casa dos sonhos, mas não tem grana para um imóvel impecável. Aí o Drew mostra opções meia-bomba, quer dizer, mais baratas, e garante que o Jonathan pode transformar aquilo em algo espetacular dentro do orçamento. O público se apaixonou pela dinâmica e pelo carisma dos gêmeos, e o sucesso foi imediato.
Depois disso, tudo decolou. A franquia se multiplicou em 1000 spin-offs, como Irmãos à Obra, Compra e Venda, Irmãos à Obra, O Duelo, Irmãos à Obra em Casa e por aí vai. A rede de TV por assinatura Home Garden Television se apaixonou pelos irmãos Scott, e eles viraram rostos conhecidos em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, o Irmãos à Obra chega a passar na grade mais nobre da TV por assinatura Discovery Home Health. Com a popularidade em alta, não demorou para que os gêmeos criassem um império. Sério, não é exagero. Eles formaram a Scott Brothers Entertainment, produtora responsável por parte dos spin-offs e também por outros conteúdos de TV. Lançaram livros sobre reforma, design e até autobiografia. Assinaram uma linha de produtos de decoração e utensílios para casa, fizeram turnês de palestras. Enfim, surfaram no sucesso de um jeito bem profissional. Mas quem vê a marreta cantando nas paredes e as piadinhas durante as reformas, muitas vezes não imagina o tanto de estresse que eles passam para gerenciar várias frentes de negócio, lidar com cronogramas malucos de gravação e ainda manter a postura de irmãos que nunca brigam em público. Bastidor de reality show é correria pura, e os dois tinham que dar conta de tudo e deram. Além disso, começaram a surgir convites para participações em outras áreas. O Jonathan fez algumas aparições em shows de mágica, o Drew se arriscou no Dancing with the Stars, que é a dança dos famosos americana, e por aí vai. A fama se consolidou não só como apresentadores, mas também como celebridades pop. Só que a vida real não é só glamour de programa de TV, né? A essa altura do campeonato, muita gente já acompanhava os bastidores da vida dos gêmeos, e surgiam as perguntas clássicas. Eles são casados? Têm filhos? Namoram? Quem é quem? Então, bora separar um momento para falar de vida pessoal, começando pelo Jonathan. Pois bem, o Jonathan casou jovem, em 2007, antes de ser famoso com a então namorada Kelsey Ulle. Eles tinham se conhecido há alguns anos, e a decisão de casar pareceu meio apressada, inclusive. Só que, logo depois da lua de mel, o casal se mudou para o agito de Las Vegas e tudo começou a desandar. Ela trabalhava como garçonete e sonhava em ser modelo. O Jonathan tocava as reformas e tentava retomar o sonho de mágica. Rolou um choque de rotinas, brigas, e 2 anos depois estavam divorciados. O Jonathan ficou bem abalado com o fim do casamento, mergulhando num período de tristeza pesada. Tanto que ele evitava falar no assunto publicamente. Só anos depois revelou em entrevistas como aquilo o afetou. Teve aí uma segunda tentativa de relacionamento sério, mas também não fluiu. A vida amorosa do artista seguiu meio instável até que, para surpresa geral, ele apareceu namorando a atriz Zooey Deschanel da série New Girl em 2019. Os dois hoje vivem trocando declarações de amor no Instagram, fofíssimos, e, ao que tudo indica, o clima é de felicidade total. Já Drew sempre foi tido como o mais romântico da dupla e encontrou a linda fã, desculpem a repetição, mas é que esse trocadilho não intencional combina perfeitamente com ela. Eles se conheceram em 2010, e a sintonia foi quase instantânea. Passaram alguns anos namorando, noivaram em 2016, e em 2018, fizeram um casamento digno de conto de fadas na Itália, com direito especial de televisão e tudo. Todo mundo comentava o quão fofo era o casal e, claro, a pergunta que não queria calar: quando vem bebê por aí? Só que, como a própria Linda revelou, ela enfrentava problemas de saúde por conta da doença de Graves, uma condição que afeta a tireoide, e, com isso, engravidar tornou-se um desafio. O casal passou por vários tratamentos, entre eles a fertilização in vitro, e esse processo foi longo e emocionalmente desgastante. Felizmente, em 2022 nasceu o primeiro filho do casal, Parker James. Foi um momento de pura alegria, e eles não esconderam a luta que enfrentaram para chegar até ali. Mais tarde, deram as boas-vindas a mais uma bebê, Piper Rai, completando a família que tanto sonhavam. Ou seja, mesmo num cenário de fama e sucesso financeiro, não foi nada fácil alcançarem esse objetivo. Até aqui, a gente falou de Jonathan e Drew sem citar o terceiro irmão da família Scott, o JD, aquele que, volta e meia, aparece nos programas como apresentador de bastidores ou dando algum palpite nas obras. Ele é 2 anos mais velho que os gêmeos e também tentou a sorte no meio do entretenimento, mas nunca teve o mesmo brilho midiático que os caçulas. O JD acabou ganhando os holofotes de uma forma bastante triste. Por volta de 2018 e 2019, ele ficou misteriosamente doente por mais de 1 ano.
Apresentava febre, tontura e uma sensação de que a pele queimava sempre que a temperatura passava dos 20 graus Celsius. Os médicos chegaram a suspeitar de lúpus ou até de um aneurisma, mas nada batia 100%. Foi só depois de uma bateria quase interminável de exames que descobriram que o problema era intoxicação por mercúrio e, possivelmente, alguma infecção gastrointestinal que complicava o quadro. Dá para imaginar o susto, né? Enquanto Jonathan e Drew tocavam a vida profissional bombando na TV, o irmão mais velho ia definhando, sem diagnóstico claro. Ainda bem que, após o tratamento, o JD conseguiu se recuperar e hoje vive bem. Mas, com certeza, foi um dos momentos mais tensos para a família, que já tinha seus próprios perrengues para encarar. É ou não é muita coisa trágica rolando? Irmão quase morrendo sem diagnóstico, Jonathan falido e deprimido depois de ter o sonho de mágico roubado, divórcio complicadíssimo, fora a saga do Drew e da Linda para conseguirem ter filhos. É um verdadeiro teste de resistência para qualquer pessoa. E não para por aí. Além dos problemas familiares, vieram também as tretas jurídicas envolvendo o programa em si. Já teve gente processando irmãos à obra alegando que as reformas foram entregues com falhas, sem licenças adequadas. Um dos casos mais comentados foi o da família King, de Las Vegas. Eles alegaram que ficaram sem fogão e sem forno, dependendo de uma chapa elétrica no quintal. Rolou pia de cozinha caindo, máquina de lavar louça inundando tudo, lama verde se formando. Realmente um caos. Claro que isso arranhou a imagem do programa, virou manchete e ainda corre na justiça. Mas, mesmo com todo esse drama, a marca Property Brothers não perdeu fôlego. A HGTV continua firme apostando nos irmãos, e eles seguem com agenda de programas bombando. Prova disso é o Irmãos à Obra, o duelo, Agora Vale Tudo, que estreou em março de 2023 com nova temporada programada para ir ao ar esse ano. No fim das contas, o recado que fica é: nem tudo que reluz é ouro. A gente vê aqueles cenários perfeitinhos na TV, os sorrisos e as brincadeiras dos gêmeos, mas a vida real envolve perrengues sérios. E eles que o digam. E você, já conhecia todos esses babados dos irmãos? Conta aí se você já viu algum dos spin-offs. Qual reforma mais te impressionou? Qual parte da história deles mais te surpreendeu? Bora fofocar nos comentários. Ah, e claro, se curtiu esse conteúdo, deixa um like e segue o canal para não perder as próximas histórias sobre os bastidores do mundo da TV e, por que não, da vida real. Valeu pela companhia e até a próxima!